Assim como o século XX, a entrega de prêmios Nobel para a Química também iniciou em 1901. Entretanto, na primeira década do século, a única tarefa da Academia foi decidir a ordem em que os ganhadores seriam premiados. Para o primeiro prêmio, 11 das 20 indicações apontaram Van Hoff como o Prêmio Nobel de Química de 1901. Embora ele, neste momento, já tivesse publicado uma tese dizendo que o carbono apresentava 4 ligações sob uma forma tetraédrica, base da química orgânica moderna, o prêmio foi para o seu trabalho com cinética química, equilíbrio e pressão osmótica em soluções, publicados em 1884 e 1886. Segundo Van Hoff, a pressão osmótica de soluções da maioria das substâncias era igual à pressão gasosa que estas substâncias exerceriam se estivessem na ausência do solvente. Uma exceção, entretanto, ocorria quando o solvente era a água e o soluto era um ácido, uma base ou um sal. Arrhenius mostrou que isto poderia ser explicado assumindo que estas substâncias em água dissociam-se em íons. Arrhenius apresentou esta ideia em sua tese de doutorado em 1884. A sua proposta não foi bem aceita pela comunidade científica. Mesmo assim, Ostwald viajou até Uppsala para trabalhar com Arrhenius. Em 1903, Arrhenius foi laureado com o Prêmio Nobel em Química. Em 1909, foi a vez de Ostwald, por seus trabalhos com cinética e catálise de reações. Bem, vocês viram que trinca que está abrindo essa aula? Van Hoff, Arrhenius, Ostwald. Puxa vida, estão aí os 3 pais. Se é que alguma coisa no universo possa ter 3 pais, os 3 pais da fisicoquímica. O trabalho de todos esses homens desembocou no entendimento do equilíbrio iônico. E equilíbrio iônico é o nosso tema de agora. Estamos abrindo. Esta é a primeira aula em que vamos analisar isto. Equilíbrio iônico 1. Vamos conceituar, então, equilíbrio iônico, que é um conceito extraordinariamente simples, desde que você ainda relembre o que é equilíbrio dinâmico. Vamos lá? Equilíbrio iônico é o equilíbrio dinâmico do qual participam espécies iônicas, nada mais do que isso. Como nós vamos estudar o equilíbrio dos ácidos, vamos começar exatamente falando disso, da força dos ácidos. Tudo parte do conceito de alfa. Aonde o que é alfa? Grau de ionização. Vamos definir? Grau de ionização, alfa, é uma razão entre o número de moléculas dissociadas e o número de moléculas dissolvidas. Ou seja, em cima fica quantas moléculas se ionizaram e embaixo fica quantas moléculas foram dissolvidas. Naturalmente, essa razão é um número menor do que 1. E esse número frequentemente é expresso em percentagem. Fazemos assim a coisa. Um ácido forte é um ácido que tem um alfa maior que 50%. Um ácido moderado, que ocasionalmente também se chama de ácido semiforte, ele tem um alfa entre 5% e 50%. E, finalmente, vamos olhar os ácidos fracos, que são os que mais nos interessam. Eles apresentam um alfa menor do que 5%. Agora, como é que nós vamos categorizar os ácidos? Muito simples. Vamos dividir em hidrácidos e oxiácidos. Você lembra, eu tenho certeza, hidrácidos não têm oxigênio, ao passo que oxiácidos, bem, o nome está indicando, oxiácidos têm oxigênio. Como vamos trabalhar em cada caso? Para os hidrácidos, serão fortes os mais conhecidos deles, ou seja, o HCl, o HBr e o HI. Será moderado o HF, o ácido fluorídrico, e serão fracos todos os demais. Para os oxiácidos, bem, para os oxiácidos é um pouco diferente. Vamos criar um número N, que será a subtração número de oxigênios menos número de hidrogênios ionizáveis. E este N pode assumir valores 0, 1, 2 ou 3. Começamos pelo 3.
Ácidos muito fortes apresentam N igual a 3, como, por exemplo, o ácido perclórico. Repare, 4 oxigênios, menos 1 hidrogênio ionizável, 3. Eu tenho que te lembrar uma coisa sempre. Ácido perclórico é simplesmente o ácido mais forte da química. Vamos agora ver os ácidos fortes, que apresentam N igual a 2. O exemplo mais comum de ácido forte é o ácido sulfúrico, H2SO4. Repare, 4 oxigênios, 2 hidrogênios ionizáveis, 4 menos 2, 2. Claro? Ácidos fortes. Vamos aos moderados. Moderados apresentam N igual a 1. O ácido fosfórico é um exemplo importante. 4 menos 3, 1. E, finalmente, ácidos fracos têm N igual a 0. HClO, ácido hipocloroso, é um excelente exemplo. Um oxigênio, um único hidrogênio, a diferença é 0. Vamos ver então agora o equilíbrio de ácidos fracos. Veja como é que nós vamos trabalhar. Simbolizaremos por HA a um monoácido, ou seja, só tem um H ionizável, e ele é um monoácido fraco, ou seja, vale a restrição que o alfa tem que ser menor que 5%. Veja a equação de ionização. O ácido HA se dissocia em H+ aquoso e A- aquoso, o que nos leva à constante de equilíbrio Ka, que vale concentração de H+ vezes concentração de A-, dividido por concentração de HA. Se nós parássemos aí, teríamos apenas mais uma fórmula, o que positivamente não seria muito útil. Nós precisamos, para chegar a alguma coisa que vale a pena, um quadro de equilíbrio, onde cada coisa que eu vou te falar é fundamental. Por favor, você vai grudar o olho naquela tela e não vai desgrudar por nada nesse mundo. Qualquer coisa que eu disser é importante. Veja no quadro. HA, H+ e A- são as espécies em jogo. HA é a espécie molecular, H+ e A- as espécies iônicas. No início, temos apenas HA, com uma molaridade M. Então veja, M é a molaridade nominal ou molaridade de início da solução do ácido HA. Repare, de H+ ainda não temos nada, de A- também ainda não temos nada. Bem, vamos à análise estequiométrica. Repare que a reação é 1 para 1 para 1. Logo, a estequiometria é X para X para X. Bem, precisamos arrumar uma maneira de relacionar X com M, senão não vamos chegar a fórmula nenhuma. A ideia é muito simples. Repare, X é quanto do ácido ionizou. Alfa, você lembra que é uma percentagem? É quantos por cento ioniza? Então, esse X é rigorosamente igual a M alfa. Ou seja, é a mesma linha que tínhamos antes, apenas com uma roupagem nova. X é M alfa, X é M alfa, X é M alfa. E agora, vamos fazer contas. Tínhamos M, gastamos M alfa. Quanto restou? M menos M alfa. Claro que você já pode ir pensando em colocar M em evidência e ficarmos com M que multiplica 1 menos alfa. É uma ideia boa. No início não tínhamos H+. Houve uma ionização que produziu M alfa. Então, no equilíbrio temos M alfa. Analogamente, no início não tínhamos A-. Houve a ionização, produziu-se M alfa. Então, ficamos com M alfa. Logo, as quantidades de todas as espécies no equilíbrio são, para o HA, M menos M alfa. Para o H+, M alfa. E para A-, M alfa. Como vamos jogar isso na fórmula, então? Voltamos a escrever a fórmula de Ka. Concentração de H+, vezes concentração de A- sobre concentração de HA. E entramos com os valores. Concentração de H+, M alfa. Concentração de A-, M alfa. Concentração de HA, M menos M alfa. Lembra? Isso aqui é como se estivesse em evidência. E valia, então, M que multiplica 1 menos alfa. Você corta um dos M's de cima com esse M aí de baixo. E ficamos assim. M alfa ao quadrado, alfa vezes alfa. Um M só,
porque o outro cortou embaixo. Então, m alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa. Normalmente a gente fala essa fórmula de maneira rápida. M alfa 2 sobre 1 menos alfa. Bem, temos agora uma simplificação muito importante e muito interessante. Você lembra que o nosso monoácido é fraco? Então está valendo aquela restrição do alfa menor do que 5%? Bem, então o alfa é pequeno. Se o ácido é fraco, o alfa é pequeno. Então 1 menos alfa pode ser aproximado a 1, o que simplifica as contas extraordinariamente. Repare, 1 menos alfa estava no denominador. Se agora 1 menos alfa foi aproximado a 1, o denominador sumiu e ficamos com uma fórmula muito mais simplificada, muito mais simpática. Ka igual a m alfa ao quadrado. Falando rapidinho, Ka igual a m alfa 2. Bem, vamos então aos exercícios que são absolutamente essenciais para a fixação de qualquer coisa em química. E o primeiro é, um monoácido em solução 0,1 molar se encontra 2% ionizado. Determine o valor numérico de Ka para este ácido. Professor, este ácido é fraco? Claro, Gotinha, que esse ácido é fraco. Você lembra que o alfa é 2%? Estava 2% ionizado? 2% é menor do que 5%. Aliás, vou aproveitar o gancho e te contar uma coisa. 2%, o porcento é sobre 100. Ou seja, você sempre pode pensar no lugar do porcento em vezes 10 a menos 2. Ou seja, 2%, 2 vezes 10 a menos 2. Fica tranquila, Gotinha. Esse ácido é fraco, sim. E como todo ácido fraco, poderemos usar a fórmula simplificada, aquela do Ka igual a m alfa 2. Então, me acompanhe nos cálculos. A molaridade é 0,1. O alfa, 2%, 2 vezes 10 a menos 2. Fórmula simplificada, Ka igual a m vezes alfa ao quadrado. Então, m, 0,1. Alfa, 2 vezes 10 a menos 2. Está aqui o 2 vezes 10 a menos 2 ao quadrado. Fazendo as contas, 2 ao quadrado, 4. 10 a menos 2 ao quadrado, 10 a menos 4. Pega esse 10 a menos 4, junta com esse 0,1. 0,1 em verdade é 10 a menos 1. Temos 10 a menos 5. Minha resposta, Ka igual a 4 vezes 10 a menos 5. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Este valor, 4 vezes 10 a menos 5, não é exatamente o valor, mas a ordem de grandeza. 10 a menos 5, estourando 10 a menos 4, e para valores bem menores. Pode ser até 10 a menos 6, tem até ácido que é tão fraco que bate na ordem de grandeza de 10 a menos 10. Por aí, por esses números, é que vai passear o Ka dos nossos monoácidos fracos. Vamos a mais um exercício? Uma solução de um monoácido de Ka igual a 2 vezes 10 a menos 5 apresenta a concentração de H+, igual a 1 vezes 10 a menos 3. Qual a molaridade desta solução? Professor, e agora? Eu não sei se o ácido é fraco. Bem, Gotinha, você não sabe se o ácido é fraco, nem eu. Nenhum de nós dois sabe se o ácido é fraco. Então, o que fazemos? Supomos que o ácido é fraco. Calculamos o alfa. Se ao calcular o alfa batermos na faixa inferior a 5%, valeu, está tudo certo, o ácido é fraco e as nossas contas foram muito mais fáceis. Professor, o senhor vai me chamar de chata. E se não cair? Você tem toda a razão. E se não cair? Bem, se não cair, se ficarmos fora da faixa de menor do que 5%, aí más notícias. Temos que refazer todos os cálculos com a fórmula completa, o que nos levará à solução de uma equação de segundo grau e com coeficientes bem desagradáveis, mas não temos alternativa. Bem, vamos então à solução do problema. Valor de Ka. Ka em fórmula é m vezes alfa 2. Na fórmula simplificada, valor numérico que nos foi dado, 2 vezes 10 a menos 5. Concentração de H+, essa é muito importante. Concentração de H+, é M-alfa, e essa concentração vale 10 a menos 3. Bem, a química terminou. O que nos falta? Matemática.
O que você tem ali? Um sistema de duas equações e duas incógnitas. Só que um sistema muito fácil. Um dos termos é m alfa ao quadrado. O outro é m alfa. Se eu dividir membro a membro, o que eu vou encontrar? Alfa. Repare mais uma vez, olhe para você ter certeza do que você está fazendo. Vê bem, eu estou dividindo membro a membro. Esse m morre com esse m. Alfa ao quadrado dividido por alfa dá alfa. Basta então fazer a conta. Logo, alfa é 2 vezes 10 a menos 2. E você já aprendeu bem o truque. Vezes 10 a menos 2, eu posso ler por cento. Ou seja, o alfa é 2%. Viu, Gotinha? Fica tranquila. O alfa é 2%. Então, realmente, esse é um ácido fraco. Continuamos os nossos cálculos. Precisamos agora calcular a molaridade da solução. Vamos lá. Concentração de H+ é m-alfa, e esse produto vale 10 a menos 3. Se o que eu quero calcular é m, explicito m. Logo, m é concentração de H+ dividido por alfa. Concentração de H+, eu sei, 10 a menos 3. Alfa, acabo de calcular, 2 vezes 10 a menos 2. Presta atenção nessa conta. 10 a menos 3 dividido por 10 a menos 2, 10 a menos 1. Logo ficamos 10 a menos 1 sobre 2. Você não vai acreditar, mas tem aluno que se perde nessa hora. 10 a menos 1 dividido por 2. Ah, mas é tão fácil. O que é 10 a menos 1? 0,1. 0,1 dividido por 2. Metade de 0,1. 0,05. A molaridade, então, é 0,05. É uma solução até que relativamente diluída. Calculamos ambos os valores, m e alfa. Veja, então, mais este exercício. O ácido acético apresenta Ka igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Vale a pena parar agora e conversar um instantinho. Ácido acético. Você está ligado nas suas aulas de química orgânica? Ácido acético é o componente fundamental do vinagre. Então, um ácido presente em nosso dia a dia. E como praticamente todos os ácidos orgânicos, é um ácido fraco. Este Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5, o exercício não está inventando nada, não. Não está te dando um dado só para fazer as contas ficarem mais fáceis ou mais difíceis, sei lá. Este dado é real. Estamos trabalhando com dados reais. Ácido acético, um ácido fraco realmente, e o valor correto de Ka, 1,8 vezes 10 a menos 5. Bom, eu parei, falei tanta coisa, é melhor ler o exercício todo de novo. Vamos lá? O ácido acético apresenta Ka igual a 1,8 vezes 10 a menos 5. Numa solução meio molar de ácido acético, quanto valerão alfa e concentração de H+? Já fizemos a nossa discussão. Eu enfatizei bastante para você que o ácido é fraco. Se o ácido é fraco, usamos a nossa fórmula simplificada. Ka igual a m vezes alfa ao quadrado. Veja comigo na tela, vamos fazer devagarinho, passo a passo, vendo as contas. Esse roteiro é importante. Ka é m vezes alfa ao quadrado. O que eu quero é alfa. Se o que eu quero é alfa, alfa é raiz quadrada de Ka sobre m. Bem, vamos aos valores? Alfa é 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre meio. Bem, aqui cabe uma explicação. Com 1,8 vezes 10 a menos 5, eu não chego a lugar nenhum, porque 10 a menos 5 é potência de expoente ímpar. Então eu preciso usar um truquinho para passar para potência de expoente par. Esse 1,8 vezes 10 a menos 5, você já viu o que ele vai virar. Vai virar 18 vezes 10 a menos 6. Voltamos à tela. Alfa, então, é raiz quadrada de 18 vezes 10 a menos 6 sobre meio. E o que é dividir por meio? Ah, dividir por meio é multiplicar por 2. Ficamos, então, assim. Alfa igual a raiz de 36 vezes 10 a menos 6. Ou seja, a alfa é raiz de 36, 6. Raiz de 10 a menos 6, 10 a menos 3. 6 vezes 10 a menos 3. 0,6%. Repare, o ácido era fraco mesmo. Ionização que não chega a 1%. Esse é o ácido acético. Esse é o vinagre da sua salada. Se ioniza muito pouco. Bem, ainda falta um cálculo. Precisamos da concentração de H+.
Vamos a ela? Concentração de H+ é dada por M-alfa, logo, concentração de H+ é meio vezes 6 vezes 10 a menos 3. Metade de 6, 3. Logo, concentração de H+ igual a 3 vezes 10 a menos 3. Olha só, esse exercício é padrão. Esse exercício já caiu em infinitas provas de todas as faculdades. Você tem que saber resolvê-lo. No seu material didático, há muitos exercícios como esse. Pratique. Vamos analisar agora a diluição de soluções. Essencialmente, o que precisamos descobrir é o que acontece com alfa e o que acontece com a concentração de H+ quando uma solução é diluída. Todo o trabalho que nós vamos estudar agora deve-se a Ostwald. Aliás, tudo que a gente vai ver chama-se genericamente de Lei da Diluição de Ostwald. Vamos ver que trabalho é esse? Observe comigo na tela. Imagine o seguinte, que a solução do exercício anterior, que tinha molaridade meio, tenha ficado 4 vezes mais diluída. Ou seja, passamos de uma molaridade inicial de meio para uma molaridade final de 0,125. Você viu? 4 vezes menor. Que problema nós temos? Descobrir o que vai acontecer com alfa. O alfa, que valia 6 vezes 10 a menos 3, para que valor irá? E a concentração de H+, que era 3 vezes 10 a menos 3, para que valor irá? Isso é o que temos que descobrir. Vamos, então, seguir de maneira semelhante ao exercício anterior. Me observe. Continuamos com a mesma fórmula simplificada. K igual a M vezes alfa ao quadrado. Quem me interessa? Alfa? Então, alfa é raiz quadrada de K sobre M. Jogamos os números. Alfa é raiz de 1,8 vezes 10 a menos 5 sobre 0,125. Primeiro, aquela jogadinha de passar para o 10 a menos 6, eu preciso de um expoente par. Então, 18 vezes 10 a menos 6 e dividido por 0,125. Vê se está legal. Raiz quadrada de 18 vezes 10 a menos 6 sobre 0,125. Sabe quanto é que vale esse alfa? Raiz de 144 vezes 10 a menos 6. Opa! Raiz de 144, 12. Raiz quadrada de 10 a menos 6, 10 a menos 3. Ou seja, o alfa é 12 vezes 10 a menos 3, ou seja, 1,2 vezes 10 a menos 2. 1,2 vezes 10 a menos 2. Como é que eu posso falar isso? 1,2%. Vamos então continuar ao preenchimento do quadrinho. Observe como é que ficou na tela. Molaridade inicial era meio, molaridade final 0,125, 4 vezes menor. Alfa era 6 vezes 10 a menos 3, passou a 12 vezes 10 a menos 3, que é a mesma coisa que 1,2 vezes 10 a menos 2. Caramba, reparou? O alfa dobrou. Se a molaridade ficou 4 vezes menor, o alfa ficou 2 vezes maior. 4 para 2? Você entendeu. Raiz de 4. Raiz de 4 é 2. Se fosse uma molaridade 5 vezes menor, o alfa ficaria raiz de 5 vezes maior. Esse é o truquinho. Mas agora precisamos calcular a concentração de H+. Vamos lá? Concentração de H+ é M-alfa. Claro que vamos usar os novos valores, tanto de M quanto de alfa. Repare, concentração de H+ é 0,125 vezes 12 vezes 10 a menos 3. 0,125 vezes 12 é 1,5. Então, a concentração de H+ é 1,5 vezes 10 a menos 3. Repare que, ao contrário, a concentração de H+ diminuiu. Na verdade, se tornou metade do que era. Vamos preencher o quadro e depois conversar tudo de novo. Olha só. Molaridade inicial meio, molaridade final 0,125. 4 vezes menor.
4, raiz de 4 é 2. O alfa fica 2 vezes maior, de 6 vezes 10 a menos 3 para 12 vezes 10 a menos 3, que é claro que é 1,2 vezes 10 a menos 2. De novo aqui, molaridade 4 vezes menor. Raiz de 4 é 2. A concentração de H+, 3 vezes 10 a menos 3, fica dividida por 2, se torna 1,5 vezes 10 a menos 3. Vamos generalizar? O que acontece então? Quando uma solução é diluída, o alfa aumenta, ou seja, a maior quantidade de água favorece a uma maior ionização. Simultaneamente, uma maior quantidade de água é mais solvente, logo a concentração de H+ tenderá a cair. Para finalizar, vamos ver o equilíbrio de bases fracas. Ele é inteiramente análogo ao equilíbrio de ácidos fracos. Precisamos apenas fazer algumas adaptações. Vamos estudar o equilíbrio da amônia, a nossa base fraca por excelência. A amônia, dissolvida em água, claro que água líquida, se ioniza, aparecendo o cátion amônio e o ânion hidroxila. Vamos então agora criar uma constante, que não vai se chamar Ka, naturalmente, vai se chamar Kb, constante para a ionização de bases fracas. Veja lá a expressão de Kb para amônia. Concentração de amônio vezes concentração de hidroxila dividido por concentração de amônia. Que valores é preciso ressaltar? Veja, a hidroxila, a concentração de hidroxila vale M-alfa, como já valia M-alfa a concentração de H+. Nada mudou, só que agora é concentração de hidroxila. Prestando atenção a isso, você vê que você passou de ácido para base. Continuando, Kb também vai ficar M-alfa ao quadrado sobre 1 menos alfa, se for necessária a expressão completa. Agora, se for realmente uma base fraca, aquele alfa é inferior a 5%. Logo, 1 menos alfa, eu posso arredondar para 1. E aí temos a expressão simplificada, que é Kb igual a M-alfa ao quadrado. Expressão simplificada para alfa pequeno. Nesta aula, ganhamos 2 ferramentas para trabalhar essenciais. As constantes Ka e Kb. Ka para monoácidos fracos e Kb para monobases fracas. Terminamos um capítulo extraordinariamente importante, afinal de contas é a nossa porta de entrada para o equilíbrio iônico. E agora? Agora está na hora. Vamos às nossas dicas de estudo. Bem, a minha dica nessa aula não tem nada de muito especial, não. Eu tenho que te mandar fazer exercício mesmo. Agora, nos exercícios, o detalhe é o alfa. Sempre o detalhe é o alfa, você tem que perseguir esse alfa, julgando sempre se caímos na faixa inferior a 5%, para garantir aquela fórmula mais fácil, para garantir a fórmula simplificada. Quanto ao mais, exercício, exercício, exercício.